Sensores para Dead Reckoning. O que é Dead Reckoning? Tá, então, de acordo lá com a Murphy, no livro dela, ela fala Dead Reckoning é a propriocepção, tá? Que é estimar a posição do robô a partir dos sensores proprioceptivos dele. A gente chama muito Dead Reckoning por odometria. Tá? Por quê? Porque essa informação de Dead Reckoning vem dos odômetros. Tá? Geralmente são os odômetros nas juntas ou nas rodas do robô. O nome, né, Dead Reckoning, se a gente for ver, Reckoning é como se fosse um cálculo, né, umas contas que são feitas. E o Dead, bom, o Dead não faz muito sentido, mas é um termo que existe há muito tempo para estimar isso, para dizer isso. É uma estimativa de posição incremental, ou seja, sempre se baseia uma nova posição a partir da anterior, fazendo o incremento das translações e rotações do robô. Tá? Então, é a forma mais simples de estimar a localização, mas é a forma que tem mais erros. Tá? Por quê? Deixa eu tentar mostrar. Porque não leva nenhuma informação de mundo em consideração na estimativa da posição. Então, por exemplo, tem um robô, esse aqui é o meu robozinho, o robô anda, por exemplo, 1 metro para frente, chega numa nova posição, eu mando o robô andar novamente, ele anda mais um pouco, chega numa nova posição, poderia seguir andando. Eu tenho como estimar a posição dele, se eu sei que ele começou na posição 0, eu mandei andar 1 metro, ele deveria estar na posição 1, de 1 metro, depois 2 e assim por diante. Tá. Como que eu posso estimar isso? Eu posso, somar essas distâncias, me baseando em quanto que eu acho que o robô andou. Como que eu posso saber quanto que o robô andou? Por exemplo, contando quantas rotações as rodas do robô fizeram. Tá. Então, por exemplo, sei lá, conhecendo o raio da roda do robô e sabendo quantas rotações, eu sei quanto que ele precisaria andar para chegar em 1 metro. Então, a odometria vai me dar essa informação. Por exemplo, quantas rodas giraram. Tá? Só que isso não leva em consideração uma série de fatores. Por exemplo, que é o caso do nosso robô Pioneer, uma das rodas do robô está mais achatada que a outra. Então, apesar das duas girarem as mesmas rotações, uma, por ter um raio menor que a outra, vai percorrer uma distância menor. O que isso faz? Isso faz com que o robô, que começa numa dada posição, depois de um tempo, ele começa a entortar para um lado. Tá? Vai ter uma mudança na orientação dele, porque uma roda gira mais que a outra, vai fazer uma trajetória curva. E esse erro num espaço pequeno, por exemplo, em 1 metro é pouco, mas esse erro vai se acumulando e aí, ao longo do tempo, dependendo de quão errada é a minha medida de odometria, o robô pode parar numa posição totalmente diferente daquela estimada. Tá? Pela informação da odometria, ou seja, pelo Dead Reckoning, eu acharia que o robô está aqui, está numa posição em linha reta ao que eu comecei, quando na verdade eu posso estar numa posição totalmente diferente. Ok? Então, isso que significa Dead Reckoning. Mas Dead Reckoning é bastante útil, tá? Porque nos dá alguma estimativa de posição. A gente vai ver lá para frente, em localização, que dá para corrigir essa informação de posição, misturando odometria, né, misturando Dead Reckoning com leituras de sensores exteroceptivos. Tá? Então, formas de computar Dead Reckoning com encoders ópticos, tá? Que seriam os odômetros. Então, encoders ópticos podem ser usados em juntas de robôs, podem ser usados em rodas. Tá? E aí robôs com rodas, que é o caso, é o que a gente está estudando aqui, eles têm
esses encoders para medir quanto cada roda gira. Tá? Como que funciona? Geralmente vai ser algo assim, ele vai ter um disco todo perfurado. De um lado se emite uma luz, por exemplo, com um LED, e do outro lado do disco se capta a resposta, quando a luz atravessa ou não o anteparo. Tá? E aí, pela velocidade do sinal recebido, ou seja, isso aqui, quanto mais rápido o disco girar, o sinal recebido vai ter uma frequência maior, então a gente sabe que o robô tem uma velocidade maior. Tá? Tem diferentes tipos de encoders ópticos, encoders incrementais e encoders absolutos. O mais simples é o incremental, que é esse que eu mostrei aqui. E ele é muito bom para medir velocidade, porque a gente vai analisar a frequência do sinal de saída, e quanto maior a frequência, mais rápido esse disco está girando, ou seja, mais rápido o robô está andando. Tá? E através dele a gente pode inferir posição relativa, porque a gente tem uma medida de velocidade, a partir da posição no instante anterior, a gente estima a posição no instante seguinte. Outra forma, né, de construir um encoder óptico é um encoder óptico absoluto, que ele mede exatamente uma posição angular. Tá? Ele consegue medir no disco em qual parte desse disco está junta, ou, por exemplo, em que parte que parou a roda, em qual seção desse disco parou. E, então ele mede diretamente posição, e aí a partir da variação de posição a gente pode inferir velocidade. Os encoders incrementais geralmente são mais fáceis, né, de fazer a interface. Ele geralmente é mais barato, porque ele é mais simples de construir, mas ele não é tão bom para medir posição. Então, se tu precisa de uma medição bastante precisa de posição, o encoder absoluto é mais utilizado. Então, para juntas, o encoder absoluto é mais utilizado. Para medir velocidade, o encoder incremental é mais utilizado. Então, encoders ópticos incrementais. O tipo mais simples é o tacômetro de um único canal. O exemplo que eu mostrei ali. Ele produz uma onda quadrada. E eu vou mostrar um exemplo dele funcionando, mas ele é bom para medir, né, ele mede velocidade bem, em especial velocidades médias e altas. Ele não é tão bom para velocidade baixa. Por quê? Porque aí ele é mais suscetível a erros de quantização. Tá? Se aquilo lá gira pouco, se o disco gira pouco, eu vou estar mais... Eu posso ter uma variação grande entre medidas ali de picos do sinal. Tá? E aí eu vou estar trabalhando no limite da minha resolução do meu sinal, e aí vai me dar variações drásticas de velocidade. Quando se trabalha em velocidade média ou velocidade alta, isso já não acontece. Tá? Eu vou trabalhar com uma frequência muito maior e mais fácil. Esses encoders com canal único, eles são incapazes de detectar a direção de rotação. Por quê? Agora eu vou tentar mostrar o exemplo. Aqui tem o exemplo desse encoder. Aqui a luz está passando pelo anteparo, pelo disco, e ele está medindo quantas vezes o sinal foi lido. E dependendo da velocidade, da variação desse sinal, ele estima a velocidade de rotação desse disco. Se esse disco estiver girando para um lado ou para o outro, o sinal é o mesmo. Tá? Deixa eu mostrar. Agora, como que eu posso fazer para medir a direção de rotação, a direção do movimento, usando mais de um canal? Nesse caso aqui, usando 2 canais já é possível. Por quê? Usando 2 canais com uma certa defasagem entre eles,
Então aqui tem uma leve defasagem nas ondas. Uma delas, aqui dá para ver, uma das luzes aqui vai ter um pico antes da outra. Se ele estiver andando num sentido, a defasagem vai ficar num sentido. Se ele estiver andando no sentido contrário, deixa eu voltar, a defasagem fica no sentido contrário. Tá? Então, e esse é suficientemente simples, são só 2 canais, mas já é possível identificar a direção de movimento. Ok? Então aqui tem um exemplo. Né? Eu coloquei exemplos simplesmente analisando os sinais aqui. Por exemplo, tem o canal A e o canal B, você analisa a variação. Por exemplo, eu tinha high-low, passei para high-high, eu sei que está indo em sentido horário. Se eu tinha high-low e passou para low-low, é que está indo em sentido, né, contrário. Encoders ópticos absolutos são diferentes. Eles partem dessa mesma ideia de ter mais de um canal, mais de uma trilha, tá? Só que agora essas trilhas têm padrões. E aí eu consigo analisar cada seção desse disco, me dá somando, né, as trilhas, me dá um padrão diferente. Tá? Eu preciso, se eu tenho N trilhas, eu vou precisar de N raios, né? N raios de luz. E aí a medição é feita de forma paralela. Então isso me dá uma palavra, um paralelo. Isso aqui é um ponto importante também, que como isso mantém a posição, mantém a informação da posição, mesmo que ocorra a interrupção, né, de energia, quando religar eu sei a posição que estava. Tá? Já o encoder óptico incremental não. Aquilo lá sempre me dá uma informação de velocidade só. Então aqui tem o exemplo. Né? Tem uma luz, ela vai ser espalhada em diferentes canais, e aí o meu disco agora tem um padrão bem diferente. Dependendo da posição que o disco tiver, eu vou ler alguma coisa diferente. Aí tem padrões que podem ser usados. Eu vou mostrar 2, que é o padrão binário e o padrão código Gray. Mas aqui tem um exemplo do encoder óptico absoluto. Então, por exemplo, aqui tem umas trilhas com diferentes padrões. E aqui ele começa a executar. Tem uma fonte de luz, LED, o detector aqui do outro lado. E ali é onde ele vai pegar o valor. Deixa eu ver. Então aqui, conforme ele vai girando, ele vai capturando diferentes medidas. Né? E essas medidas são únicas em cada região do disco, né? Em cada seção do disco eu tenho um código. Aí, dependendo da forma que o disco é organizado, eu vou escolher uma forma, né, uma forma de representar os dados. Por exemplo, isso aqui seria um disco binário. Tá? Um disco binário, 4 canais. Nessa seção aqui, então, a luz não passa, eu tenho 0000, depois 0001, 0010, 0011 e assim por diante. É o código binário tradicional. O código binário tradicional não é tão aconselhável, ele não é tão utilizado. Por quê? Porque a variação de bits de um valor para o valor seguinte pode ser muito grande, como é o caso aqui, que ele parte do 1000, fica 00, tudo 0 e depois tudo 1. Tá? E isso não é muito aconselhável. O código Gray é um código diferente, onde a variação sempre de um elemento para o outro é só um bit. Então é mais fácil de tu ver se
se deu erro em algum deles. Tá? Elimina, então, ambiguidades. E aí aqui tem um exemplo. Isso aqui é um disco binário e aqui é o disco em código Gray. Ok. Esses encoders absolutos são melhores, então, para baixa velocidade ou rotações que vão ocorrer muito pouco. Por quê? Porque eles medem uma informação que é mais complexa. Né? É muito mais complexo tu medir isso aqui, medir um valor exato, do que tu só medir um pico que sobe e desce, como é o caso do incremental. Então eles são bons para medir, por exemplo, ângulos de juntas, tá, de robôs. Desvantagem, tem que medir, né, esses dados todos em paralelo, então exige uma interface mais complexa.